Olá, quarto ano, boa tarde, que bom, né? Mais uma quarta-feira, estamos juntinhos para trabalhar o quê? História. Espero que estejam aí sentadinhos, certo? Prestando atenção ao vídeo e a explicação que eu vou dar aqui. Hoje, o nosso conteúdo é sobre a importância da comunicação. E a comunicação do passado e do presente como eram. Então, eu quero que vocês abram aí na página 21, tá certo? E acompanhem um pouco a minha explicação. Então, nós sabemos que a comunicação, ela faz parte do nosso dia a dia. E é uma de nossas principais necessidades. Pois estamos sempre nos comunicamos para obter o quê? Informações sobre algo, aprender sobre algo, passar o tempo e até para nos divertirmos, não é? E podemos fazer o quê? Isso de diferentes maneiras. Conversar com gestos, telefonemas, e-mails, cartas, telefone, computador. São apenas algumas das possibilidades de nos comunicarmos. Certo? Aqui, com essa aulinha, estou me comunicando com você. Tá certo? Através de um celular. Muito bem. Então, a comunicação ela é fundamental para a vida, certo? Das pessoas. Compartilham ideias, informações ou mensagens entre si. A comunicação do passado não era dessa forma, através de um telefone, de um e-mail, não. A comunicação no passado, para o presente, no decorrer do tempo, as pessoas elas criaram formas de se comunicar e registrar informações. Então, vamos conhecer algumas. Então, aqui na página 22, vocês vão encontrar algumas no qual eu vou citar aqui, certo? O gesto foi uma das principais formas de comunicação. E depois a fala. Então, eles podem ser considerados as formas mais antigas de comunicação. O gesto e a fala, tá certo? Quando necessário, as informações eram passadas oralmente, de uma geração a outra, ok? E depois vieram o quê? Os desenhos feitos às cavernas. Há milhares de anos, são os primeiros registros de comunicação humana. Esse desenho era chamado de pintura rupestre. Então, uma das principais formas de escritas foi desenvolvida pelos sumérios, pelos povos antigos da história, da região da Mesopotâmia, atualmente Irã, certo? Eles escreviam sinais com auxílio de cunhas. E o que eram cunhas? Eram peças feitas de metal, certo? Ou de madeira, quando apertada contra a argila úmida, formava determinados sinais. Então, antigamente, se começou pelo quê? Pelo gesto. Depois, pelo quê? Pela fala. Depois, pelos desenhos rupestres. E com o passar do tempo, foi criado-se o quê? Outras formas de comunicação. Uma foi criada em 1826, foi a primeira fotografia que foi produzida, certo? Depois veio o surgimento do rádio, que permitiu que as informações em áudio fossem transmitidas para os lugares mais distantes, certo? E meio de comunicação, esse meio de comunicação ele foi criado no ano de 1860. Então temos também a televisão. As imagens elas passaram a ser transmitidas para uma quantidade muito grande de pessoas. Em meio, certo? Esse meio de comunicação ela foi criado o quê? Em que ano? Em 1923. E chegou ao Brasil 30 anos depois, a TV. Nós temos também o telefone. O telefone ele também mudou a forma das pessoas se comunicarem. Esse objeto ele passou por transformações. Atualmente o telefone móvel, certo? Popularmente chamado como celular, é um dos mais antigos. O telefone é um dos mais usados, certo? O telefone ele foi criado em 1876. Então, com o computador, o telefone celular, a internet, a comunicação e o compartilhamento de informações se tornaram mais velozes, tá certo? Você aqui com o celular, você quer conversar com a pessoa do outro lado do mundo, você conversa, você faz chamada de vídeo, você manda e-mail. Então, quanto facilitou a vida das pessoas. Na página 21, eu quero que você leia esta ilustração e em seguida eu quero que vocês identifiquem e circulem a representação das formas de comunicação utilizada pelos personagens. Aí vocês vão olhar aí como é as formas de comunicação que eles faziam, que eles fazem e circula, tá certo? Na página 24, tem agora outros olhares. No passado, alguns povos desenvolveram outras estratégias de comunicação. No continente africano, Por exemplo, os sons de tambor
tambores era usado para transmitir sinais de comunicação, que podiam ser ouvidos e compreendidos, certo? De longe pelos indivíduos. Já os indígenas, que viviam ao norte do continente americano, se comunicavam à distância por meio de códigos feitos por sinais de fumaça. Então, primeira questão: qual é a importância da comunicação para a vida das pessoas em sociedade? Segunda questão: pergunte a um de seus avós ou a pessoa mais velha da família que meio de comunicação da atualidade não era usado quando ela tinha a sua idade. Ilustre no caderno, isso aqui é no caderno, segunda questão, certo? E um dos meios de comunicação citados. Escreva o nome dos meios de comunicação mais usados por sua família. E aqui, explorando documentos, você vai encontrar aí o primeiro jornal produzido no Brasil. Começou a circular em 1808. Desde então, esse meio de comunicação passou por diversas mudanças. Então, leia a imagem que reproduzem páginas de um jornal brasileiro publicado em diferentes épocas. Aí você está vendo aí um jornal do Brasil e embaixo você vai ter outro jornal do Brasil. Olha aí como era antigamente e você vai observar como é na atualidade. De acordo com a leitura, responda as questões. Qual é o nome do jornal representado na imagem? De que datas são os exemplares? Você vai observar em que data são cada um e colocar. Em que formato esse jornal é apresentado? Vocês estão vendo que é na forma impressa, não é isso? E que diferença e semelhança você percebe entre esses dois exemplares? Aí você vai observar a diferença e a semelhança entre o primeiro e o segundo e descrever aqui. Tá certo, pessoal? Então, sabendo que estarei enviando outra atividade para complementar essa sobre a importância da comunicação para as nossas vidas no caderno de história, tá certo? Então, aguardem que eu estarei enviando. Dúvida com relação a essa atividade, me procura agora no privado que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo e até amanhã com nossa aula de geografia.